Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego. Sejam bem-vindos ao meu canal, O Olhar de um Cego. Hoje eu vou estar contando a história de um dos veículos que ainda está presente na vida de muitos brasileiros. Eu vou estar contando a história do rádio. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal. Assistam esse vídeo até o final e deem um like caso gostarem do conteúdo. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Galera, a galera jovem não sabe, mas você sabia que antigamente passava novela pelo rádio, as famosas rádios novela? O rádio, até por volta dos anos 2000, quando começou essa coisa da internet, era o principal aliado na busca por notícia, na busca por programação esportiva de qualidade, por exemplo. Hoje eu vou estar contando a história desse veículo que mudou e ainda continua mudando a vida de muitas pessoas. Que inclusive, né, Luiz Eduardo, é o seu xodó, né, que você principalmente na área esportiva, porque hoje com os leitores de tela, até que nem tanto, porque querendo ou não, o rádio é um ótimo veículo, não nego isso. Mas hoje, com o Globoesporte.com, com os sites do UOL e com os vários apps que tem disponível, para eu querer notícia esportiva, acaba que eu não uso tanto o rádio, principalmente quando se trata de Flamengo, porque eu quero ver algo clubista. Admito isso para vocês. Mas quando se trata de ouvir jogo de futebol, o rádio ainda continua sendo, sim, o meu melhor companheiro nessa área. Desde que a eletricidade foi inventada, várias pessoas trabalhavam para melhorar esse fenômeno. E um dos caras, James Maxwell, já demonstrava desde 1840 essa situação de que uma transmissão pode se propagar pelo ar através de ondas eletromagnéticas. Ele acabou morrendo, portanto não conseguiu demonstrar de forma prática esse experimento. Mas outro cara chamado Henry Hertz, em 1885, conseguiu demonstrar esse experimento. Ele, em seu laboratório, fez com que faíscas passassem por meio de duas bolas que estavam isoladas a vácuo, conseguindo demonstrar que isso era possível sim. E a partir daí já começava a se pensar que esse meio poderia substituir o telégrafo, que consistia em fazer comunicações por fios. Já com essa nova tecnologia, isso não era preciso, porque a comunicação passava pelo ar. Mas ainda não era possível transmitir voz. Foi um padre do Brasil, Roberto Landel de Moura, que acabou conseguindo fazer esse objetivo, quando criou uma válvula que conseguia amplificar o sinal de tal maneira que dava para produzir ruídos na transferência desse sinal. Foi aí que foi possível a transmissão de vozes para os locais. Mas há uma grande polêmica em relação ao criador do rádio, porque, como vocês podem ver, vários experimentos unidos que formaram o rádio. Mas essa coisa de transmitir voz foi um dos principais. E aí tem duas pessoas que são apontadas como os principais criadores do veículo. O padre Roberto Landel de Moura, de Moura, e o Guglielmo Marconi, lá dos Estados Unidos. Mas existe um detalhe, esse padre conseguiu fazer esse experimento em 1899, enquanto o resto dos cientistas só conseguiu fazer isso em 1909. Mas a galera dos Estados Unidos, não sei porquê, ainda diz que foi o Guglielmo Marconi que acabou desenvolvendo, meio que sendo a peça-chave para o desenvolvimento do rádio como veículo de comunicação. Mas, inicialmente, o rádio não era nem rádio, na verdade. O que acontecia era que comunicações eram feitas somente por navios, para poder se localizarem. Foi conforme o tempo, a partir dos anos 1915, pelo mundo, que o rádio foi começando a ganhar forma. Passou-se de algo extremamente militar, algo de navegação, para algo de entretenimento, para algo que pudesse ser compartilhado pelo povo.
A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922, quando foram comprados vários equipamentos transmissores e colocados no Corcovado, no Rio de Janeiro. A primeira transmissão foi um discurso do presidente Epitácio Pessoa, proclamando a independência do Brasil, na verdade comemorando a independência do Brasil, além de um trecho da música O Guarani. Que lindo, hein? Muito bacana, muito bacana. E essa primeira transmissão pode ser ouvida por várias pessoas. Várias pessoas queriam também que já existisse alguma estação de rádio aqui no Brasil. Mas o presidente acabou resistindo no início. Foi em 1923 que o presidente acabou cedendo um pouco às pressões e deixou que a primeira rádio do Brasil fosse implantada, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, mas com uma exigência: não poderia ser utilizada para fins de entretenimento e de jornalismo. Teria que ser utilizada as rádios para fins públicos, extremamente educacionais. Inclusive, uma curiosidade é que até os anos 1932, a maioria das rádios eram conhecidas, na verdade quase todas, eram conhecidas como rádios clube, ou seja, transmitia somente música umas 4 ou 5 horas por dia, além de alguns pequenos programas. Além disso, elas ficavam somente em clubes, em locais que eram frequentados pela alta classe brasileira. Por isso que existe o nome Rádio Clube. Ainda existe essa primeira rádio? Existe, mas com outro nome, a Rádio MEC do Rio de Janeiro, que em 1933 ela foi mudada de nome para o nome que está aí e também não tem fins comerciais. Inclusive, todas as rádios Nacional, Rádio MEC, todas elas não têm fins comerciais. E é FM ou AM? AM. O FM só veio a existir lá por volta de 1960, até antes disso era só AM. E com uma sintonia bem ruim, mas ok. Um marco no rádio aconteceu em 1932, quando Getúlio Vargas acabou autorizando a veiculação de propagandas nas emissoras, portanto, possibilitando que as emissoras tivessem um lucro muito grande, porque abriu as portas para o desenvolvimento do rádio no país. Do rádio no país, galera, desculpem aí. Mas que nem eu estava dizendo, acabou que as rádios começaram a se desenvolver. Isso começou a ter uma certa preocupação no Getúlio Vargas. Foi aí que em 1937 foi criada o Departamento Oficial de Propaganda, depois renomeado para Departamento de Imprensa Oficial de Propaganda, com o objetivo de poder fiscalizar e censurar as programações das emissoras de rádio. O que acontecia meio que veladamente até os anos 1985. Primeiro com o governo de Getúlio Vargas, que foi altamente censurador com as emissoras, e depois com o regime militar, que censurava tudo. Para vocês que são jovens, as emissoras de rádio tinham que fazer o seguinte: tinham que gravar toda a programação, no caso falando especificamente do regime militar, e mandar para o pessoal da censura para poder verificar se aquela programação era adequada ou não. Meio que tirando a liberdade de falar o que queria e tudo mais. Um pouco antes disso, havia sido criado o programa A Hora do Brasil, A Voz do Brasil, como conhecemos hoje. Mas naquela época era A Hora do Brasil? Que ano foi isso? Em 1935. O programa inicialmente se chamava Programa Nacional, nada a ver com o nome que nós conhecemos hoje. Inicialmente não era obrigatório para todas as emissoras, mas em 1941 tornou a ser. Além disso, foi nesse ano que o programa foi renomeado para A Hora do Brasil. Nessa mesma época, várias emissoras já faziam pressões para que o programa fosse retirado do ar, inclusive apelidando o horário de 7 da noite até 8 da noite como Hora do Silêncio, porque ninguém ouvia o programa. O governo... Ninguém ouvia. Não. O governo até que fazia campanhas públicas no Rio para saber o que o povo estava achando, para tentar meio que silenciar as emissoras e mostrar que tudo estava ok, que o programa tinha uma audiência, mas é meu leitor de tela, vamos seguir aqui. Mas ainda assim, as emissoras não acreditavam. E durante vários e vários anos,
acabou havendo essa pressão para que o programa não fosse obrigatório. O programa ainda é obrigatório, mas a partir de 2018 ele foi flexibilizado. Hoje é a Voz do Brasil. Isso, porque em 1971 o governo Médici, o presidente Médici, renomeou o programa para a Voz do Brasil. Hoje, até há uma certa flexibilização, porque o presidente Temer, em 2018, sancionou uma lei que permite... Tu lembra, Luiz Eduardo, que a gente foi lá no estúdio da Voz do Brasil? Lembro muito bem, eu acompanhava a Voz do Brasil, eu tinha 8 anos na época, eu não perdia... Gente, eu vou contar pra vocês, o Luiz Eduardo era muito xarope com essa Voz do Brasil. Às vezes a gente saía e dava hora, na época era 7 horas, 19 horas e e ainda é, o ideal é que as emissoras fazem isso, mas com a flexibilização que nem eu estava contando. Continua aí. E aí eu tava em qualquer lugar na rua, ele falava assim, leva o fone, leva o fone. Se tivesse no metrô, ele ficava xaropando, que era a hora da Voz do Brasil, que ele tinha que ouvir a Voz do Brasil, ia lá pra rede dele e ouvia a Voz do Brasil. Até que um dia eu consegui o encontro dele nos estúdios da Voz do Brasil, e eles autorizaram ele participar de uma gravação, só que ele tinha que ficar em silêncio. Mas não era gravação, mãe. O que acontecia era que eu poderia participar dos bastidores. Não tinha gravação nenhuma. Eu cheguei um pouco antes e aí eu poderia conversar com toda a equipe, poderia estar acompanhando de perto como funcionava toda a preparação, inclusive quando o programa estava no ar. Foi, mas aí eles deixaram você ficar durante todo o programa? Pelo menos a parte produzida pela EBC, porque para quem não sabe, o programa é dividido em 4 partes, das 7 até as 7h25. É produzida pela EBC, que fala somente do governo federal. Das 7h25 até as 7h30 é produzida pela Rádio Justiça, que todas essas emissoras são rádios estatais. E das 7h30 até as 8 horas, o noticiário é do Poder Legislativo, liderado pelas rádios Câmara e Senado, que produzem todo esse conteúdo. É importante ressaltar que a EBC não produz só a Voz do Brasil. Tem várias emissoras, como Nacional, MEC, entre outras. Mas aí o guri... E aí eu pude ficar nessa parte produzida pela EBC, até 7h25. Foi. Aí ele ficou do lado lá sentado na cadeira. Meu Deus, eu pensei que o Luiz Eduardo fosse arrancar os braços e as pernas. Tanto que ele jogava pra frente os braços e as pernas, não podia falar nada, tinha que ficar em silêncio. Pois é, pelo menos enquanto os apresentadores estavam falando, porque enquanto estava soltando a reportagem, como os microfones ficam desligados, dá pra conversar. Inclusive eles ficam discutindo qual matéria vão soltar, qual matéria dá pra colocar. É uma curiosidade. Então, mas aí foi um momento muito lindo pra ele, porque eu vi, os olhinhos dele chega a brilhar. Então, conhecer de perto, ver de perto eles fazendo. E os apresentadores na época eram quem, Luiz Eduardo? O Luciano Seixas e a Kátia Sartori. Nossa, eles foram muito gentis, muito queridos com ele. Então, se um dia alguém ouvir, eles estiverem ouvindo aí, a gente tem muita gratidão por esse momento, por esse dia, que foi muito show. Sim. E aí, que nem eu tava dizendo, o governo Temer, em 2018, acabou aprovando uma lei que flexibiliza a Voz do Brasil. As emissoras podem transmitir o programa, emissoras comerciais, de 7 horas, entre 7 e 10 da noite. Sendo que em 2019, o presidente Bolsonaro acabou fazendo uma lei que flexibiliza, em caso de eventos especiais, partidas de futebol, as emissoras poderem ultrapassar esse horário, mas sempre antes com autorização do governo federal. Um exemplo claro disso foi em 2019, quando tinha 2 times gaúchos e paranaenses envolvidos na Copa do Brasil. Portanto, as emissoras do Rio Grande do Sul tiveram a liberdade de não transmitir a Voz do Brasil nesse dia em específico, nos dias que sucederam as semifinais da Copa do Brasil. Outros exemplos também já aconteceram recentemente, como transmitir a Voz do Brasil 11 da noite, entre outros exemplos muito claros dessa flexibilização toda aí. Mas em 1938 foi criada a Rádio Nacional, que tinha o intuito de fazer publicidade do governo Getúlio Vargas. Mas a publicidade era bem disfarçada, porque o que o governo fazia? Contratava os melhores radioatores, os melhores apresentadores de programa de auditório, entre outros profissionais. E como o intuito da emissora não era comercial, era de propaganda para o governo, o lucro que eles tinham dava para pagar esses profissionais da melhor qualidade, que participavam
da Rádio Nacional. Foi aí que equipes como Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo ficaram popularizadas no Brasil inteiro, principalmente nos estados do Nordeste, porque a Rádio Nacional pegava em todo o país, então era uma ótima ferramenta de marketing. Além disso, nos anos 40, começou-se uma guerra jamais Nos anos vista. 1940. Isso aí. É porque fica muito claro. Tô entendendo, Sim. Começou a ter uma guerra jamais vista até então. A guerra por audiência. Emissoras antes se preocupavam apenas com a qualidade, não se preocupavam em querer fazer ações de marketing, em querer audiência. Foi aí que começaram a surgir as rádios novelas, que eram uma espécie de tentativa das emissoras para fidelizar seu público cada vez mais, além da qualidade dos programas que ia aumentando consideravelmente. Outro avanço aconteceu em 1967, quando foi criado o Ministério das Comunicações, que tinha o intuito de fiscalizar o meio radiofônico do país. Em 1988, um avanço significativo com S maiúsculo para toda a imprensa. As leis das concessões de rádio e TV. Porque até 1988, o governo caçava as concessões como dava na telha. Se criticava o governo, já era motivo de uma certa cassação e já era motivo do governo ficar de olho. Com essas leis, o processo de ter uma concessão ficou super mais rígido, além do processo de ter a concessão cassada. Porque para vocês terem uma ideia, para ter uma concessão é preciso que a emissora tenha 70% do dinheiro aqui no país, é preciso que a emissora não seja de donos políticos, é preciso que tenha boa parte, pelo menos 2 horas de programação jornalística, 5% da programação educativa, entre outros requisitos. Portanto, é bem difícil disso acontecer. Mas, para que a concessão seja revogada, o presidente se vetar, o plenário vota. E aí precisa de 3/5 da aprovação do Congresso, sendo que os votos têm que ser orais. Todos os parlamentares têm que votar falando por que não querem a concessão. Portanto, fica praticamente impossível, porque eles não farão isso porque sofrem temer retaliação política. Aí dá para ver o quanto ficou mais complicado uma concessão de emissora ser cassada. Outro avanço foi quando começou a internet, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, o rádio não acabou com a internet. O rádio evoluiu. Hoje nós temos várias emissoras de rádio. Aí eu vou contar um outro episódio também do Luiz Eduardo em relação ao rádio. Sim. Teve uma época que o pai dele tinha um radinho que pegava não sei quantos países. Aí eu comentei com ele sobre esse radinho e ele começou a dizer que queria um rádio. Meu pai tinha. É, mas aí não sei que fim que deu esse rádio do teu pai. E aí ele começou a falar que queria um rádio que na época custava R$1.500. É, que pegava rádios de todos os países. Isso. E como mãe é bicho bobo, eu falei, gente, eu podia tanto dar esse radinho pro Luiz Eduardo. Mas aí depois eu fiquei pensando, na época já tinha os rádios net, não tinha, Luiz Eduardo? Também já tinha os seletores de tela, já tinha tudo isso, indo por volta de 2016 e 2017, tudo isso que eu tinha. Que eu tinha essa vontade, mãe, continua. Sim. Aí eu fui convencendo ele, eu fui caindo na real que, olha, Luiz Eduardo, tem aí os rádios net, todo mundo acompanha as rádios aí pela internet, você também tem que entrar nessa onda aí dessas rádios. Sim. E hoje, como eu tenho rádios net, eu até falo que meu celular literalmente é um rádio que dá pra eu ir pro estúdio das emissoras. Porque eu ouço qualquer rádio do mundo sem chiado algum. E isso é um avanço assim muito... Mas diga aí qual é a nota que você dá pro rádio, a invenção do rádio. A invenção do rádio foi um avanço significativo. Eu dou uma nota 10, mas hoje com a internet eu digo que o rádio perdeu um pouco do seu espaço. Não perdeu totalmente, ainda continua tendo muito essa coisa que o rádio é muito importante ainda para as pessoas. Mas hoje dá pra se dizer que o rádio ainda tem um espaço de 6 na nota. Porque... 6? A internet... Era tão lindo quando as pessoas iam pro estádio, os jogos de futebol com um radinho de pilha ali, grudado ali na orelha, ouvindo os jogos. Hoje é menos comum isso, mas antes era o que mais... É porque hoje não se pode fazer isso, porque começou -se a usar isso como arma, no sentido de jogar nas pessoas, de
de fazer esse tipo de coisa. Então acaba que foi proibida. Pô, já imaginou, Luiz Eduardo, tu com esse rádio teu aqui, olha o teu aqui, mostra aí pro pessoal aí, ó. Olha aqui, pessoal, o tamanho do rádio dele. Como ele vai pro estádio de futebol... Eu levo esse porque ele é o melhor em questão de xadrez. E como no estádio não dá pra ficar nas coisas da internet, do retorno sonoro, do delay e tudo mais que envolve Mas, ó, a eu vou mostrar pra internet. vocês aqui que tipo de pilha que ele leva. Olha aqui, ó. Essas pilhas aqui gigantes que pra mim conseguir elas... Nossa, é uma dificuldade. Nem todo lugar tem delas. Aham, e aí eu fico pensando, me ver aqui, como que as pessoas faziam pra poder ficar ouvindo tanto rádio antigamente, já que as pilhas não duravam pra sempre. Se ficasse ouvindo que nem... Não, eles colocavam na tomada, não? Ou era só de pilha? Tinha rádios que já tinham as coisas da tomada, mas também tinha muitos rádios que era só de pilha, que era só a base da pilha. Tanto é que eu tenho uma amiga de 60 e tantos anos que ela disse que quando acabava a pilha tinha que ir lá na cidade comprar pilha, tinha que passar por um monte de processo. Inclusive uma curiosidade que não está bem relacionada ao vídeo, mas ok, que no início do rádio, lá para os anos 50, 60, o rádio era tão grande que poderia ser comparado a uma TV. Portanto, os locutores falavam senhores e senhoritas, tinha aquela coisa toda formal. Foi a partir dos anos 70 que os rádios começaram a diminuir de tamanho. Os locutores começaram a ter uma linguagem muito mais individual, porque aí já começava a se perder aquela coisa de todo mundo se reunir na sala para ouvir algum programa, para ouvir algum jogo. Por conta disso, do fato do rádio ser menor. E aí com a tecnologia hoje, as emissoras podem transmitir no YouTube. Inclusive tem emissoras que fazem isso, como a Jovem Pan. Tem vários programas que só são de YouTube. Tem várias transmissões de futebol que É só... evolução tecnológica, né? Pois é, porque hoje não dá pra ficar só no rádio em si. Tem que partir pra internet. Seja com app, seja com interação nas redes sociais. Não tem que ter essa interação com a internet. E o rádio consegue fazer isso, por isso que o rádio não morreu até hoje. Principalmente quando se trata de deficientes visuais que ouvem os jogos pelo rádio. E de pessoas mais idosas que ainda tem aquela coisa nostálgica de ouvir o rádio chiando no AM, por exemplo. Entre outras pessoas, entre outros públicos. É assim que o rádio sobrevive cada vez... E não perde o seu glamour. Pois é, porque consegue se reinventar a cada dia. E aí, inclusive, uma curiosidade que é bem provável que o AM seja extinto, pessoal, porque a presidente Dilma, em 2013, fez um projeto de lei que dá incentivo para as emissoras fazerem a migração do AM para o FM, porque no AM é muito chiado, qualquer coisinha... É mesmo, a AM é muito ruim de sintonizar. Qualquer coisinha já é motivo de ter uma interrupção do sinal. Até o movimento do seu corpo eu já pude provar, porque eu já vivi isso um pouco. Faz com que a rádio fique chiando. E o FM não tem isso. Mesmo o FM tendo um alcance muito menor, que é bem verdade, ainda assim o FM acaba vencendo a AM. Aí a presidente Dilma fez esse projeto. E se espera que mais e mais emissoras vão aderindo a essa coisa da migração do AM para FM. Várias emissoras já têm feito isso, como a Tupi, a Gaúcha, a Itatiaia, entre outras grandes emissoras que estão fazendo isso. Mas vocês se perguntam, como que vai ser feito para acomodar tanta emissora no FM? Simples, vai ter uma coisa chamada FM estendido, que já vai começar a vir nos rádios modernos, que é nada mais do que uma frequência FM maior. Em vez de ser dos 88,1 até os 108 MHz, que é onde as rádios podem ocupar de frequência, vão vir de 79,1 até os 88 MHz, portanto tendo muito mais espaço para ter várias emissoras. Porque para quem não sabe, as rádios FM podem ficar nessa frequência e as rádios AM tem que ficar numa frequência de 580 até 1200 kHz. Portanto, por isso que tem as coisas da concessão, porque se tem um entendimento de que o espaço das emissoras é um local público, as ondas são um local público, portanto não dá para ser ocupada por qualquer emissora, por isso que tem esse processo tão burocrático. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados no meu canal, porque
Fala. Quanta informação legal sobre o rádio, hein? Pois é. Agora você gosta do Radiosnet, né? Gosto muito. Eu quase não uso mais o rádio físico, esse rádio. Eu ainda uso, mas numa frequência bem menor. Eu hoje uso muito mais o Radiosnet do que qualquer outra coisa. E às vezes até o YouTube das próprias emissoras. Porque vamos supor que eu quero acompanhar o programa desde o início, um programa esportivo. No Radiosnet não dá essa opção, você acompanha de onde está. Já o YouTube possibilita as coisas de avançar e retroceder na live. Então dá pra se fazer isso. Então eu uso até o YouTube. Luiz, tem uma pergunta aqui. A Voz do Brasil, ela é AM e FM em todas as rádios? Todas as rádios têm que transmitir a voz do Brasil. Inclusive, um detalhe. As rádios legislativas e educativas ainda são obrigadas a transmitir a voz do Brasil às 7 horas da noite. Exceto as legislativas que podem não transmitir a voz do Brasil às 7 da noite, caso haja sessão da Câmara/Senado de alguma Câmara estadual. Mas fora isso, são obrigadas a transmitir a voz do Brasil, sim, em todas as emissoras. Mas no online, seja no Radiosnet, seja no próprio site, eles não são obrigados a transmitir, só em AM e FM. Então o que as emissoras fazem? Continuam a programação normal nos aplicativos, no YouTube, no AM e FM. No caso, nos sites dessas emissoras. E aí, acaba que o público desliga o rádio, então as emissoras fazem justamente isso para poder continuar com a programação. E hoje também temos muitos repórteres ao trabalho do jornalismo. Melhorou consideravelmente, porque hoje dá para ter interação de zap com os locutores, dá para ter essa coisa toda que a internet possibilita. E é assim que o rádio evolui cada vez mais. Nossa, aprendi muito com esse vídeo, muito. Parabéns. Você conseguiu passar um monte de informação, talvez, que as pessoas não sabiam. Com certeza, muita gente não sabe. É bem provável que muitas pessoas não sabem. É isso aí, galera. Fiquem ligados no meu canal, porque semana que vem tem mais. Tchau, galera.